Quero saudar a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo a todos que vão nos ouvir nesta hora uma palavra de Deus, sejam abençoados. Eu sou o pastor Alvantino Vidal, pai do pastor Tiago Vidal. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e do Ministério da Igreja Evangélica Cruzada Pentecostal Brasileira. Quero trazer uma palavra a todos os irmãos que nos ouvem, as irmãs, os jovens, as jovens, as crianças, sobre aviso. Vamos dar o título desta palavra, em outra tradução de outra Bíblia, ela diz aviso. O Senhor Jesus Cristo, quando estava para ser crucificado, quando estava para ser entregue pelo traidor chamado Judas, era o único discípulo da tribo de Judá, que fazia parte da tribo de Jesus, foi o que lhe traiu. Então nós encontramos em Mateus capítulo 26, o versículo 31. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amados irmãos, estamos vivendo um tempo de uma pandemia ou epidemia, doença global. Está sendo assolado toda a humanidade, grandes, pequenos, médios e os mais simples, doutores de todas as raças da terra foram atingidos por esse problema. E eu quero dizer aos irmãos nesta noite, aos nossos diletos ouvintes, que é a Bíblia se cumprindo. Jesus diz que nos últimos tempos haveria vários sinais. Haveria terremoto em vários lugares, haveria peste em vários lugares, haveria fome em vários lugares e haveria mortandade. E nós estamos assistindo isso. E ainda tem algo que a palavra de Deus está escrito também, que nos últimos tempos aconteceria coisas a ponto de o homem desmaiar. Ainda ninguém desmaiou com acontecimentos terríveis sobre a terra. É um sinal da volta do Salvador Jesus Cristo. E esta noite nós vamos falar sobre o momento em que Jesus estava para ser entregue por Judas Iscariote por apenas 30 moedas de prata para os soldados romanos. Jesus estava para ser entregue, para ser morto, sepultado, mas ele prometeu ao 3º dia ressuscitaria e estaria entre os apóstolos, os seus comandados, e ele disse aqui na palavra que lemos: eu irei adiante de vós para a Galileia. Meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem nesta noite, o Senhor Jesus Cristo está guardando-nos. É só a misericórdia do Senhor. É claro que precisamos nos esforçar para os cuidados que devemos fazer, porque a Bíblia diz: os médicos são para os doentes, não para os sãos. E nós louvamos a Deus pela categoria da medicina, dos médicos, dos enfermeiras, enfermeiras, esta equipe que trabalha em favor das vidas para salvar, restaurar a sua saúde física. Jesus Cristo Nazareno, ele disse para Pedro: Pedro, vocês vão se escandalizar em mim esta noite. Pedro disse: não, Senhor. Pedro, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dar um aviso, Pedro. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Pedro: não, Senhor, jamais te negarei. Não, Senhor, eu não te negarei. Ainda que todos te neguem, eu não negarei. Se for necessário, Senhor Jesus, eu serei preso contigo. Se for necessário, eu morro contigo, mas não te negarei. Irmãos, irmãs, ouvinte, saiba de uma coisa: o homem tem os seus pensamentos,
mas Deus conhece o nosso interior e o nosso coração e a nossa mente. Jesus Cristo sabia que Pedro era um homem temperamental. Pedro, nós vimos na história que quando vieram prender os soldados romanos, ele pegou e puxou da espada e cortou a orelha do sumo sacerdote Malco. E Jesus disse: guarda a tua espada, Pedro. Quem fere com espada será ferido. E Pedro, Jesus disse: se eu quisesse, eu falaria com o Pai Celestial e ele me enviaria anjos para a minha defesa. Mas eu vim para esta missão. Eu vim para ser entregue, ser vendido, ser traído, ser escandalizado, perseguido, morto, mas o terceiro dia ressuscitarei com poder e glória, e subireis ao céu, e estarei à direita de meu Pai Celestial. E sabemos que ele disse: eu vim para salvar todos aqueles que em mim crê, para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus, conhecendo o coração de Pedro, ele advertiu Pedro, ele avisou Pedro, ele tentou preparar Pedro. Ele, não diríamos a palavra tentou, porque Jesus sempre faz certo. Ele quis avisar Pedro, prepará-lo para que ele tivesse atento. Mas o Pedro agiu como o homem natural, o homem humano, como nós somos aqui na terra. Não, Senhor, por ti eu dou a minha vida. Jesus: não, tu vai me negar, e é 3 vezes. Quando o galo cantar, tu já me negou 3 vezes. E nós vimos a continuação da palavra de Deus aqui, meus irmãos, diletos ouvintes, em Mateus, no mês 26, o versículo 69, diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou, dizendo, diante de todos, dizendo: não sei o que dizem. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou Pedro a espraguejar e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Olha, meus irmãos, e tem uma outra tradução que nós poderíamos, mas o tempo não nos permite. Tem uma outra tradução que dizem que Jesus fitou o olhar para Pedro. E quando Jesus fitou em Pedro o olhar, o Pedro estremeceu. O Pedro sentiu a grande falha que ele tinha cometido. E ele lembrou, irmãos e irmãs e diletos ouvintes, que bom quando o homem, quando a mulher lembra do seu pecado, do seu erro, da sua falha, e olha para dentro de si, e olha para o alto, para Deus, para os céus, e implora perdão em nome de seu Filho Jesus Cristo. Pedro, no mesmo instante, quando ele contemplou o olhar de Jesus para ele, diz que Pedro arrependeu-se. Diz a palavra que lemos que Pedro se retirou e chorou amargamente. Meus amados que me ouvem nesta noite, nesse domingo, dia 2 de agosto de 2020, aonde passamos por um problema muito difícil em toda a nação, em todo o estado do Paraná, Curitiba. Temos orado e intercedido pelas nossas autoridades, pelo nosso presidente da República, pelas autoridades civis, eclesiásticas e militares. Nós intercedemos para que eles possam ter sabedoria para lidar nesse momento com esse problema. Nós vimos que quando o homem olha para dentro de si, o homem se arrepende do que fez errado, e ele olha para Deus e pede em nome de seu Filho Jesus Cristo perdão. Ele se arrepende de coração, Deus perdoa. Deus não joga em rosto. Deus não joga sobre o ser humano em rosto, acusando ou condenando.
Jesus Cristo é o meu e o teu advogado. E diz a palavra que no mesmo instante Pedro chora amargamente, Pedro se arrepende, Pedro se coloca agora espiritualmente ao pó da humilhação, e Jesus Cristo não abandonou Pedro. Algo que me chama a atenção. Esta semana estava orando na igreja uma tarde e eu li esta palavra. Eu não sabia que ia pregar hoje. Depois que o pastor me pediu para trazer a palavra, o Espírito Santo me tocou tão profundo que eu chorei. Chorei assim do toque do Espírito Santo, pelo grande amor de Jesus. Ele foi recusado pelos próprios apóstolos. Veja só que Jesus foi vendido por um apóstolo. Jesus foi traído por um dos apóstolos da sua tribo de Judá, que era o Judas. Era o único da tribo de Jesus Cristo. E depois Pedro, que era aquele homem valente, era aquele homem que estava sempre ao lado de Jesus em todos os momentos, nós vimos que ele também nega Jesus. Mas olha o interessante, que Jesus perdoa Pedro. O Pedro se arrependeu de coração, o Pedro se humilhou, o Pedro olhou para Jesus, o olhar de Jesus penetrou nos sentimentos de Pedro, na mente, no coração, no espírito, na alma, e o Pedro, ele não tomou uma outra atitude a não ser chorar amargamente e se arrepender. Tu que me ouve nesta noite, se tu conhece a Bíblia, o Judas Iscariote, quando aproximou de Jesus, ele havia dado aos soldados romanos um sinal, porque todos eram parecidos com Jesus, os apóstolos, todos eles eram iguais, e até o falar deles era muito igual. Por isso que disseram, a voz dele condena, a voz dele é igual. Meus amados, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos ser igual a Jesus, precisamos ser imitadores. Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. O cristão tem que ser diferente, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, a sua maneira de brincar, a sua maneira de se dirigir às pessoas, tudo tem que ser diferente. E nós vimos que quando o Judas se aproxima, Jesus olha com um olhar de amor, tinha dado a mesma oportunidade que deu para Pedro. Jesus disse assim, amigo, a que vieste? Olha só, o homem traindo, vendeu o seu mestre, ele vivia com Jesus, estava junto, era o tesoureiro da confiança da equipe que estava com Jesus. Jesus olha e diz para ele assim, amigo, a que vieste? Jesus deu uma chance para Judas. Quem sabe tu nunca ouviu esta maneira de colocar esta palavra, amigo, a que vieste? Jesus estava dando para Judas uma chance de arrependimento. Judas não quis saber. Abraçou e beijou Jesus no rosto. Era o sinal para entregar aos soldados romanos, que os judeus haviam entregue para Jesus ser crucificado. Foram os judeus, muitas vezes querem condenar ali os romanos, nada disso. Quem vendeu Jesus foi o seu povo. Quem vendeu Jesus foi os judeus. Eles apenas, os soldados romanos, estavam cumprindo uma missão, uma ordem do rei, que o rei tinha lhe ordenado. E a Bíblia diz isso, que ele foi vendido pelos seus, pela sua nação, a sua nação, Israel. Os judeus haviam entregado Jesus nas mãos, no comando do governo romano. E aí Jesus disse para ele, a que vieste, amigo? Ele não quis saber, abraçou, beijou Jesus e entregou. E aí foram para Pôncio Pilato, o governador, e lá foram para o pátio do palácio, e lá estava Pedro, outro que Jesus tinha avisado, tu vai me negar, Pedro. Não, Senhor, eu não te nego, eu morro, eu dou a vida por ti. O que eu quero te passar, irmão e irmã, esta noite, tu tem negado a Jesus ou tu está do lado de Jesus? Qual é o lado que tu está? Ou tu está em cima do muro? Ou tu está murmurando pelos acontecimentos? Ou tu está orando pelas igrejas, tu está orando pelas pessoas, pelo teu vizinho, pelos familiares, pelos teus parentes, pelos teus amigos, pelas tuas amigas, está orando pelas nossas autoridades constituídas no país, que o apóstolo Paulo nos ordena, orai pelas autoridades
constituída, civis, eclesiástica e militar, e ainda disse Paulo, para que haja paz. E o nosso Brasil é uma bênção de Deus. Quando eu converso com uns amigos, eu digo, o Brasil é uma bênção de Deus. Em vista de outros lugares, o nosso Brasil, ele é abençoado pela misericórdia de Deus, porque é um povo que busca a Deus e celebra ao Senhor Jesus Cristo. Vimos aqui, encerrando a mensagem, o Pedro arrependido. Jesus jogou Pedro fora? Não, jamais. Jesus não jogou o Pedro fora. Jesus amou Pedro. A Bíblia diz que Jesus amou. Jesus olhou com um olhar de misericórdia. Jesus olhou para Pedro com um olhar de compaixão. Jesus olhou para Pedro, eu creio que Jesus lá olhando pensava assim, eu te avisei, Pedro. Eu te avisei. Tu não me ouviu? Eu te avisei. E na mesma hora o Pedro se arrependeu. O Pedro não botou a culpa nesse ou naquele, em A ou B. A geração humana, a tendência do ser humano, da natureza do homem, quando fala no homem, fala na mulher, é sempre culpar A ou B. Vejamos que lá quando Deus chega no jardim do Éden, quando a serpente enganou a Eva, o que aconteceu? Deus chegou e foi falar com eles, com Adão e com a Eva. Aí Deus perguntou para Adão, o que houve, Adão? E olha o que o Adão disse, Senhor, a mulher que tu me deste fez eu comer a fruta. Aí Deus foi para Eva, ô Senhor, a serpente me enganou, induziu-me a fazer isso. Ninguém assumiu o seu erro. Uma certa ocasião, um juiz foi a um presídio. Escute isso. E esse juiz chegou no presídio e pediu ao diretor do presídio para ir de porta em porta das celas. E este juiz perguntava a cada um que estava preso, quem sabe tu está me ouvindo aí no cárcere, quem sabe tu está me ouvindo aí na delegacia, eu quero dizer para ti, se tu está me ouvindo, que Deus te ama, Jesus te ama, e Ele quer perdoar os teus pecados, mas Ele quer que tu aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Jesus quer que tu coloque os teus pecados ao pé da cruz. Jesus quer que tu coloque todas as tuas falhas, as tuas fraquezas humanas ao pé da cruz e diga, Jesus, perdoa-me, lava-me no teu sangue. E este juiz chegou e perguntava para cada um, por que tu está aqui? Todos eram santinhos. Eu estou aqui inocente, merentíssimo juiz. Eu estou inocente aqui. Chegava a nota, eu estou inocente. Até que o juiz chegou numa cela, e tinha só um homem muito feroz. E o juiz perguntou, por que tu está aqui? Este homem disse assim, eu estou aqui porque eu mereço. Eu cometi erro, eu cometi coisas graves, eu cometi coisas terríveis, como um homem humano. Eu estou aqui porque eu devo e tenho que pagar. Sabe o que o juiz disse? Chamou o diretor daquele presídio e disse, abra a cela e bota esse homem em liberdade. O homem disse que não ia mais cometer aqueles crimes, porque todos os outros não assumiram. Mas aquele ali assumiu o porquê que ele estava ali. Entendeu o que eu quis te passar? Pedro, quando Jesus olha, Pedro chora amargamente. Judas não. Quando Jesus diz para Judas, amigo, a que vieste? O Judas poderia ter sido salvo. Poderia ter vendido o mestre e ter sido salvo. Se ele se arrependesse e dissesse, Senhor, me perdoa, eu te traí, eu te vendi, agora não tem como voltar atrás, que na época aquilo ali não podia mais voltar atrás. Não, diz que Judas pegou e saiu, entregou e saiu. Depois, quando ele quis, ele veio e jogou as moedas, ele disse, não quero. Aí o que Judas fez? Se suicidou. Ele teve remorso, tirou a própria vida. Mas o Pedro, aquele Pedro bravo, aquele Pedro que era muito sangue quente, aquele Pedro que não carregava desaforo, se humilhou. Porque Jesus havia dito, antes dessa passagem, Jesus disse assim, Pedro,
quando tu te converteres, tu vais testemunhar para os teus irmãos. Quando tu te converter, veja só, irmãos, veja só, irmãs, veja só, dileto ouvinte, que está me ouvindo, que esta palavra entre no teu coração, aí dentro do teu lar, através deste aparelho, através dessa tecnologia que Deus permitiu ao homem, essa sabedoria. Veja só, ele se arrependeu, ele se humilhou, ele pediu perdão. E Jesus não deixou de amar Pedro. Jesus amou Pedro de uma tal maneira que recebeu Pedro. E Pedro ficou ali. Depois quem foi Pedro? Um grande pregador. Veja só, o milagre de Deus. Jesus, tudo isso advertiu Pedro. Quando tu te converter, tu vai testemunhar para os teus irmãos. Veja só, irmão, Jesus andava, aliás, Pedro andava com Jesus. Pedro caminhava com Jesus. Pedro dormia aonde Jesus dormia. Pedro se alimentava em volta da mesma mesa. Pedro participava dos milagres. Pedro participava de tudo, não tinha nada oculto. Olha que privilégio. Quando Jesus sobe ao monte, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Quando Jesus sobe ao monte e lá se transfigurou, que apareceu Moisés, apareceu Elias. Olha só que coisa tremenda. O Pedrão já se apresentou e disse: Senhor, vamos ficar aqui, vamos morar aqui. Eu faço 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Fica aqui, Senhor. Já pensou quando ele viu Jesus transfigurado? Pedro ficou maravilhado e ele participou disso. Pedro, João e Tiago eram os 3 apóstolos mais íntimos, mais chegados do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus disse: não, Pedro, vamos descer. Tu viu a minha glória, tu viu Elias, tu viu Moisés. Nós temos que descer do monte, porque lá embaixo, Pedro, há uma multidão nos aguardando. Irmãos e irmãs, quando tu for abençoado, lembra dos teus irmãos, lembra das tuas irmãs, lembra do ser humano, lembra daquele que está debaixo lá da ponte, daquele que está numa marquisa, aquele que está jogado na rua. Lembra disso. Pedro, quando se viu abençoadão, o Pedro não queria descer mais do monte. Não, senhor, vamos ficar aqui. Vamos fazer umas tendas aqui, vamos ficar aqui. Jesus disse: não, lá embaixo a multidão nos espera. Tudo estava dentro do projeto ministerial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tu possa entender esta noite essa palavra. Que esta palavra possa chegar ao teu coração. E tu possa entender essa palavra e ela possa fazer na tua vida morada. Já estou encerrando a palavra. Olha que tremendo. Agora tu vai ficar maravilhado do último texto. Este Pedro que negou Jesus 3 vezes. Olha o que ele fez. Espraguejou, esbravejou. Não conheço esse homem. Não sei quem é este homem. Eu nunca vi falar neste homem. Vocês estão tudo fora do juízo. Eu não sei quem é esse cara. Nunca vi ele. Não conheço. Não sei de que homem estão falando. Olha que coisa, irmão. Tu que conhece a palavra de Deus, às vezes alguém te fere, às vezes seu irmão te fere, te machuca, ou um parente, ou a esposa, ou um marido, ou um filho, ou um neto, enfim, tu fica todo magoado, toda magoadinha. Esse mesmo Pedro perguntou: Senhor, se alguém me ferir 7 vezes, no dia eu devo perdoar? Jesus disse: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Quanto dá? Soma aí para te ver. Entendeu? No dia. Tem gente que, não, eu já perdoei demais. Já perdoei 3 vezes, não vou perdoar mais. Isso é pessoas que não conhecem Jesus. Quando nós temos intimidade com Jesus, nós temos humildade. Quando nós temos intimidade com Cristo, nós amamos o nosso próximo. Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou. Ué, um novo mandamento? Qual, Senhor? Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Aí cumpre toda a lei da Bíblia. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Perdoa. Estamos vivendo tempo que precisamos perdoar e ser perdoado. Aí tu pode ministrar a oração do Pai Nosso. Ela é universal. Ela é de todas as denominações. Jesus Cristo ensinou os apóstolos a oração do Pai Nosso.
perdoa nossos pecados, como nós perdoamos os nossos devedores. Tu faz isso? Ou tu diz assim, Senhor, perdoa eu, mas o fulano lá não. Vou ler o último texto dessa mensagem da noite. Último texto, agora. Fique atento. Fique atento. Pedro se arrependeu. Pedro se humilhou. E vejamos que agora, esse mesmo Pedro, que havia negado a Jesus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vimos aqui algo tremendo, mas muito tremendo. A Bíblia diz que naquele dia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vimos aqui uma passagem tremenda. No capítulo 2, verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Olha só, que tremendo. E aqui nessa passagem, se tu ler todo o texto, não vou ler pelo tempo que não nos permite, mas esse texto aqui ele é tremendo. Ele fala que Pedro, este mesmo Pedro, olha só o detalhe. O capítulo 2 de Atos, lá no 41, verso 41, diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra, Pedro pregando. Tá? O resultado, no verso 37, diz assim: os resultados do Pentecoste. Pedro levantou e pregou uma palavra no dia do Pentecoste. Achava que estava todo mundo embriagado, achava que estava todo mundo com problema, porque foi um mover, línguas estranhas, novas línguas, outros idiomas, e a Bíblia diz que cada um entendia da sua própria nação. Aí o versículo 41 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo, olha aqui, um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, ou 3.000 pessoas. Noutra tradução de uma Bíblia diz, 3.000 pessoas se converteram numa pregação de Pedro, o negador do seu mestre. O que tu me diz? Quem sabe tu tem pensado assim, eu não tenho mais jeito, eu estou despachado. Quem sabe tu que está dentro de uma igreja, tem cometido erro, falha, tem dito que é fraco. Eu sempre digo na igreja, sempre disse nas igrejas que eu pastorei, o cristão verdadeiro, o crente verdadeiro, como dizem, ele tem que estar preparado 24 horas. É tão feio quando o pastor diz assim, vamos ouvir uma palavra para o irmão, pela irmã. Ai, pastor, eu não estou preparado. Ai, pastor, o senhor tem que me avisar um mês, um ano antes. Quer dizer que então tu só é crente aquela 1h30, 2 horas dentro da igreja? Tu tem que ser cristão lá na tua empresa que tu trabalha. Tu tem que ser cristão lá dentro da faculdade onde tu estuda, numa universidade. Tu tem que ser cristão no colégio. Tem que ser cristão aonde, enfim, na rua. E o maior testemunho tem que ser dentro da sua própria casa, porque a igreja começa dentro de casa. Tem que ser cristão, testemunhar para os teus vizinhos. De que lado tu está? O Pedro se arrependeu. Olha que coisa tremenda. Agora no dia do Pentecoste, há um mover, há um movimento universal ali naquele momento, naquela época, 2.000 anos atrás, 2.000 anos e 20 atrás. E diz que Pedro levantou e tomou a palavra. E Pedro era um homem semi-analfabeto. Não vai pensar que Pedro era um doutor que nem o apóstolo Paulo. Tinha um médico no meio dos apóstolos. Lucas era um médico abençoado, todos eles. Mas Pedro era um homem assim, de língua pesada. Era um pescador de peixe. Quando Jesus chamou Pedro, ele disse: Pedro, larga essas redes. Larga e vem que eu vou te fazer pescador de homem. Deus não chama capacitado. Deus capacita os que Ele chama. Guarda isso no teu coração, irmão. Irmã, o que tu tem feito pela igreja? O que tu tem feito pelo reino de Deus? Tem orado nesse dia? Tem jejuado? Tem intercedido diante do trono de Deus? Senhor, guarda, nos livra dessa doença, nos livra deste vírus. Livra os meus vizinhos, meus parentes.
livra, ora por todo o globo terrestre. A Bíblia diz, aí pastor, mas lá do outro lado na Europa, o nosso Deus ele é universal. Ele é o supremo nos céus e na terra e nas profundezas do mar. Veja só, agora Pedro levanta, toma a palavra e diz que no final 3.000 almas se converteram a Jesus Cristo, aquele que Pedro havia negado 3 vezes. Mas por que, pastor? Por quê? Tu já entendeu o segredo? Por causa do arrependimento. Arrependimento. Arrependimento e perdão. Pedro foi avisado. A partir dali, o Pedro se converteu e a Bíblia diz, estou encerrando, a Bíblia diz que o Pedro, aonde ele passava, era muita multidão na época. Aonde ele passava, eles colocavam as pessoas doentes na beira, na calçada, na rua. Diz a Bíblia que Pedro passava e a sombra de Pedro curava os doentes. Até isso. Olha o que Jesus disse. Aqueles que creem em mim e na palavra que eu estou ensinando, farão milagres e maior do que esses. Tu não vem dizer que Jesus passou e a sombra curou. Poderia? Ele pode ler. Jesus é o mesmo Deus. Mas ele deu aos homens. Olha que coisa tremenda. Deus deu esse privilégio aos homens. Sabia que os anjos queriam ser ministrador da palavra? Sabia que os anjos desejavam pregar esse evangelho? Mas Deus deu para mim e para ti. Deus deu para mim e para ti. Que o Senhor Deus possa te abençoar. Que tu possa ter, que nem Pedro, o olhar de Jesus Cristo e te arrepender e pedir perdão e aceitar a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Se tu está doente, eu irei orar e Jesus vai te curar. Se tu está triste, amargurado, machucado, ferido, ferida, às vezes entre casais, entre família, que é uma das piores divergências hoje, no mundo que vivemos, é quando tem divergência entre família. Mas quero te dizer, Jesus está te olhando. E Ele quer te transformar. Ele quer te regenerar. Pedro foi transformado, regenerado, se converteu e passou a palmilhar a terra com a unção do seu mestre Jesus Cristo. Olha só, que coisa tremenda. Olha só, Jesus deu esse poder a Pedro, a todos os apóstolos, deu a mim e deu a ti. Ele diz que é dado a todos que crê e buscar receberão. Não é A ou para B. Entendeu? Eu quero te dizer, nesta noite, para encerrar, Pedro também teve esse diálogo, Jesus com eles. Porventura alguém aqui pode beber o cálice que eu vou beber? Ah, eu posso, Senhor. Ah, tudo bem que pode. Mas isso não cabe agora a vocês. Tiago foi decapitado em praças públicas, o apóstolo. Pedro, levaram ele para Roma. E olha o que Pedro disse. Pedro foi morto, crucificado, sacrificado. Ele disse assim, eu não sou digno, me coloque de cabeça para baixo na cruz, que eu não sou digno que nem o meu Senhor. Eu não sou digno. Olha um Pedro convertido, até na hora da morte, da partida, que os religiosos mataram Pedro. Ele disse, não, me coloque de cabeça para baixo, que eu não sou digno de ser morto, crucificado, como foi o meu Senhor. Mas o terceiro dia, ele ressuscitou com poder e glória, e ele apareceu para eles e foi adiante deles para a Galileia. Deus vos abençoe. Deus vos guarde. Aleluia. Que esta semana que começou hoje possa ser uma semana de vitória, uma semana de graça de Deus, uma semana de ânimo. Que tu não deixe
entrar na tua vida depressão, desânimo, tristeza, pavor. Não fica vendo gigante na tua frente. Davi, quando chegou diante do gigante, ele disse: eu venho a ti em nome do Deus de Israel. Eu venho em nome do Deus soberano. Davi, quando se deparou com Golias, ele não ficou trêmulo, ele não ficou com medo. Todo mundo temia Golias. E no mundo que vivemos, esse problema que você está vendo no globo terrestre é um gigante, parece. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo quer te abençoar e te usar e te dar vitória. Amém. E que eu e tu façamos a diferença para aqueles que nos rodeiam e aqueles que nos ouvem. Se tu está com pensamento, quem está me ouvindo pelo YouTube, quem sabe até pensando em tirar a vida, quem sabe pensando em se jogar nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, não faça isso. Jesus te ama e nós também. Nós te amamos em Cristo. Jesus deu a vida por ti. Jesus se entregou por mim e por ti. Jesus se entregou pela minha família e pela tua família. Creia nisso. Aceite a palavra de Deus. É a única que pode mudar o coração do homem e o coração da mulher. Se porventura alguém me ouve aí dentro do presídio, dentro das delegacias, saiba que Jesus te ama, mas Ele não quer mais que tu fique cometendo estas atrocidades. Não fica botando a culpa nas autoridades. Não fica. Eu sempre disse para os meus filhos, a educação é em casa e o colégio ou a faculdade é para o ensino da cultura. Então você que cometeu um erro, cometeu uma falha, eu quero te dizer nesta noite, olha para a cruz. O homem da cruz, chamado Jesus, o Nazareno, quer te abençoar, quer te salvar, quer te libertar, quer te dar vitória e quer te dar uma semana vitoriosa, um mês de agosto vitorioso. Não fica ouvindo agoreiros, não fica ouvindo pessimista, não fica ouvindo aquelas coisas que nada vai dar certo. Creia que tudo vai dar certo se tu confiar em Jesus Cristo. Aleluia! Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo, o Nazareno. Este que Pedro reconheceu. Pedro se humilhou. E Pedro se tornou um apóstolo cheio do Espírito Santo de Deus. Numa pregação, ganhou 3.000 almas. E tinha muitos doutores ali, no meio daquelas 3.000 almas. A sombra dele curava os doentes. E tu, com Jesus, é muito importante. Que Deus abençoe os nossos irmãos, as nossas irmãs do Ministério da Igreja Evangélica Cruzada Pentecostal Brasileira. Um abraço a vocês. Estamos com muita saudade. Muitos irmãos, muitas irmãs que a gente não pode abraçar, não se vê, mas em breve, creia nisso, nos ajude em oração. Ore por nós, ore pelo pastor Tiago, o anjo da igreja, pela sua esposa, pastora Sueli. Ore pela pastora, a minha esposa Maria Eudena Lorena Vidal. Ore por todos os irmãos e irmãs. E a vitória é nossa em Cristo Jesus. Tu que me ouve agora, aí no teu lar, aonde estiver, curve a tua cabeça, fecha os teus olhos, que eu vou ministrar uma oração a Deus em teu favor. Seja saúde, seja qual for o problema, saiba, Deus vai te abençoar. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu chego diante do teu trono nesta noite, depois desta palavra ministrada pela sua graça e a sua misericórdia. Eu adentro dentro dos lares agora, através, ó Deus, deste aparelho, desta tecnologia. Abençoa este casal, abençoa estes filhos, abençoa esta família. Repreenda, Deus, em nome de Jesus. Repreenda
todas as obras do diabo. Repreenda, Deus, todo espírito de doença, todo espírito de dor. Agora quem está me ouvindo, Senhor, e está crendo como Pedro, depois de convertido, creu, receba a cura. Só pode receber quem crê. O Senhor sempre deixou isso para nós. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Quando Jesus estava aqui fisicamente na terra, que operava aqueles milagres, ressuscitava morto, ele dizia, a tua fé te salvou, te curou. Eu oro em nome de Jesus. Oro aqui com a família, com os irmãos, as irmãs que estão junto aqui, a pastora Suela, a irmã Nelci, o irmão Rodrigo, pastor Tiago, toda a família aqui, toda a família da casa, irmão Juliano, irmã Mara, todos os filhos, a Kete, o Antônio, o Alan. Senhor, nós confiamos em Ti, Jesus. Eu quero pedir nesta noite que as Tuas mãos, que foram furadas na cruz do Calvário, para salvar a minha vida e a minha família, Senhor Jesus, que as Tuas mãos santas agora venham tocar sobre aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, sobre aqueles que estão recebendo esta oração. Repreenda, Jesus, todo o mal. Dá uma semana vitoriosa, dá um mês de agosto abençoado, um mês de agosto vitorioso, e que este vírus desapareça em nome de Jesus. Senhor, abençoa as nossas autoridades eclesiásticos, civis e militares, estaduais, federais, municipais. Olha para os nossos governantes, Senhor, que estão enfrentando uma situação tão terrível. Abençoa eles, ó Deus, dá discernimento e tenha misericórdia daqueles que, em vez de ajudar, critico, zombo, repreenda esses demônios. Isto é demônio que entra nas pessoas muitas vezes para criticar, para zombar, para só botar defeito. Deus de Israel, nosso Deus, eu te peço em nome de Jesus a tua bênção hoje, amanhã e sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem me ouve e crê, diga amém, Jesus.